Bom, essa semana é a Semana dos Namorados, e por isso eu escolhi o tema sexualidade, que é um tema que eu vou abordar nas redes sociais da Feira Conexão Design e também aqui no Conversas e Conexões. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu buscando o significado da palavra sexualidade. Tem um significado muito bonito que é inspirar o amor na outra pessoa, né? Isso é um significado maravilhoso, inspirador, e que é diferente do sexo em si, né? Isso. A sexualidade, ela é a expressão de sentimentos e ela tem a ver com a cultura, com os valores, né, da sociedade da época em que a gente está inserido. E eu quero agora, essa é a Tati Freitas, que ela criou a Mitra Objects, é a marca dela, e ela cria e desenvolve massageadores, são objetos de autoconhecimento. Mas antes de mais nada, eu quero dar boa noite para a Tati, dizer que ela é muito bem-vinda, e eu quero que você se apresente, Tati. Obrigada, Eliane. Prazer estar aqui falando um pouquinho sobre autoconhecimento e os projetos que a gente vem desenvolvendo. Eu sou formada... Desculpa, eu tô um pouquinho nervosa, gente, porque, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito tímida. Não, É mas bom para daqui tirar a esse pouco você vai estereótipo ficar, de você quem engrena no trabalha com assunto e vai ficar muito à sensualidade. vontade. E você vai ver que a uma hora passa assim, ó. Na verdade, eu sou formada em moda, então há 16 anos eu venho desenvolvendo um trabalho de design em grandes marcas de luxo, mas sempre fui uma pessoa que teve, vamos dizer assim, sempre aberta para a sexualidade, no sentido, isso nunca foi um tabu para mim, né? Então, a partir disso, eu comecei a estudar bastante e a Mitra surgiu, enfim, a gente vai conversar um pouquinho lá. Porém, eu gosto de deixar até claro que eu não sou terapeuta sexual, né? Eu acho que para você chegar nesse nível, enfim, você tem que estudar bastante, eu não sou formada nisso. Porém, eu pesquiso bastante, converso com muita gente, converso com muita terapeuta sexual, e para chegar onde eu cheguei hoje com os nossos produtos, foi 3 anos de pesquisa. Então, tem todo um significado por trás dele que eu acho muito interessante a gente estar aqui falando, porque no final gera muita dúvida mesmo. Ô, Tati, vamos começar primeiro Vamos. com Beabá. Conta pra gente o que são esses objetos de autoconhecimento. E se puder até mostrar alguns deles. Eu vou começar um pouquinho o porquê que a gente... se você, né, enfim... Claro. Voltando um pouquinho atrás, tipo, de como ele surgiu. Porque nas minhas conversas, mesmo com as amigas, como eu falei agora, eu nunca tive esse tabu sobre a sexualidade, foi uma coisa sempre muito aberta na minha casa, na minha família. A minha mãe é minha melhor amiga, então a gente sempre teve essa conexão. E eu, em conversas, assim, com as amigas, eu percebia, eu falei, gente, né, não é um tabu, tanto que quando começava esse assunto, para, Tati, tá falando disso? Eu não sei. Daí eu Quer comecei dizer, a o que para entender você que era não muito natural, você notava que não era natural para era as natural isso. pessoas. E por mais eu sendo, né, uma pessoa tímida, que não tem um estereótipo que todo mundo entende, porque as pessoas, como você disse, confundem sexo com sexualidade. Então, não entendia muito, né, da onde que vinha isso. E eu comecei a estudar e eu entendi que a gente vem numa sociedade que a gente não é educado a falar sobre a sexualidade, né? A gente não tem isso em casa. A gente não tem isso na escola. Então, como que a gente vai saber, né? Se você não tem essa liberdade de conversar, sua mãe não te, né? Enfim, por questões cultural, a gente não teve isso. Se não é natural, né, Tati? Não é natural. Ainda é um tabu, né? Enfim, através disso, eu sou uma pessoa que medito bastante, me considero uma pessoa religiosa, porém não tenho uma religião, sigo, enfim, medito bastante, leio bastante sobre religião, porque é uma coisa que me pega bastante. E eu percebi, durante uma meditação, eles me vieram, assim, é muito interessante. Quem acredita no poder da meditação
entende que realmente é desbravador e você encontra respostas mesmo àquilo que nem você imaginava. E uma coisa que sempre me incomodava também nesses objetos, né, porque eu era uma pessoa que usava, enfim, sou ainda, como alguém que trabalha com design, criadora de produtos de design, de moda, enfim, acessórios, me incomodavam muito como eles eram feitos. Visualmente falando mesmo, sabe? Cor de rosa, cheio de coisas, muita informação, enfim. E com isso, nessa minha meditação, eu vi essas peças exatamente de cristais, enfim. E daí vem todo um trabalho, desculpa, uma mensagem aqui, de como foi o processo de desenvolvimento mesmo. E aí, daí até surgir a Mitra. Então, daí a Mitra. Porque eu imagino que aí tem envolvido muito estudo, né? O que você né? vai fazer, né, Tatiane? Você tá lá no meio da meditação, de repente vem uns objetos, tipo, várias formas. Preciso trabalhar. Meu Deus, eu falei, gente, preciso pesquisar, né? Não tá tudo bem se eu chegar para as minhas amigas e falarem, olha assim, do nada, sem nenhuma informação, ninguém vai entender nada, né? Já me viam mais para frente, imagina assim. Surgisse com objeto. Não, confesso que quando eu apresentei os produtos, todo mundo, ai, que peso de papel lindo. A minha mãe mesmo falou, filha, amei esse peso. O que vai ser, né? Eu falei, ai, então eu expliquei. Ela, legal! Enfim, porque a gente tinha essa abertura. Mas daí eu comecei a pesquisar, né, mais sobre o assunto e cheguei nos Yoni Eggs, né, que hoje a filosofia muito do sagrado feminino fala isso. Só para voltar um pouquinho, a Mitra nasceu em 2015, eu comecei a pesquisar ela desde 2013. Então, quando a gente começou essa onda toda, que graças a Deus está pegando muita força, que isso é super importante, de falar. Você diz do sagrado feminino, dos círculos de mulheres, de resgatar o feminino que existe em todo mundo, em homens e mulheres. Exato. Né? Que as terapeutas sexuais vêm falando bastante. E também quem trabalha com Tantra. Enfim, eu descobri esses ionis, que na verdade que ioni significa vagina, que na verdade são os eggs, que são esses ovos feitos de pedra, que ele já é uma técnica milenar, que já foram... o taoísmo usava muito, e as mexicanas, e até hoje elas usam, enfim, foi por isso até que essa técnica continuou até hoje. Que elas usam o que é, na verdade, o Yoni Egg. Eles usam muito para fazer o trabalho da pelvis. Fazer a ginástica íntima. Os exercícios. Que é o que a gente fala aqui, que tem o nome de pompoarismo e também tem o nome de exercício de Kegel. Através disso, o que eu fiz foi desenrolar esses produtos. Entendeu? Então, foi, na verdade, uma evolução do Ioni, que também já era trabalhado além, né, do exercício, a propriedade cristalina das pedras que eles usavam como um poder de cura. E naquela época, se você fala do taoísmo, na China, era usado pelas chinesas e pelas mexicanas. Olha, em lugares tão distantes, numa época em que a comunicação, o transporte não era tão fácil como é hoje. Não tinha essa comunicação e em dois lugares completamente diferentes. Ai, amarrei o cabelo, gente, tá calor. Tá lindo. E se você tá falando do taoísmo, isso é o quê? Século XVI? Por volta disso. E aí os Yoni Eggs, eles eram usados para fins terapêuticos, mas já nessa época para autoconhecimento, para descoberta do prazer, ou não, era uma coisa exclusivamente terapêutica? Não, eles eram terapêuticos, mas também para essa busca de cura, no sentido de busca mesmo do seu eu interior. O equilíbrio. O equilíbrio, exato. E aí, esses...
essas peças, elas são as mesmas que são usadas hoje, ou isso foi passando por um processo de transformação? Eu falo do objeto em si. Depois a gente vai ver como é que a Então, conotação, a forma como hoje, eles eram vistos pela sociedade. hoje, como, né, tem sido falado bastante desse processo do sagrado feminino, enfim, tem feito uma evolução até de pedras que elas usavam. Elas usavam muito jade e a obsidiana que a gente tem também. Porém, hoje a gente já tem uma gama maior, porque tem a propriedade de cada pedra e também da localidade onde você fica também, né? Que é o importante, da onde vêm as pedras. Por exemplo, os nossos são todas pedras brasileiras, com exceção da obsidiana, que também é mexicana, porque não tem aqui. Então, essa daí sofreu toda essa evolução e também de formato de tamanho. A gente, por exemplo, pegou essa ovo que normalmente eles usavam um tamanho maior, vamos dizer assim, denominar assim. Vou até mostrar. Tá? Isso, mostra Já, porque ó, facilita a compreensão. E mata a curiosidade de todo mundo. né? Eles eram um pouco até maiores do que esse. Porém, a gente desenvolveu mais 3 tamanhos. Uhum. Aqui é o Fica o ametista. pequeno, médio, grande. Exato. Por quê? Para fazer o exercício pélvico, é interessante você começar com o que você melhor se adapta, vamos dizer assim, e ir evoluindo, porque a ideia é você conseguir segurar o menorzinho. Tá, porque Então, na verdade, quanto menor o menor você consegue segurar, significa que você está com a musculatura pélvica mais forte. Exato, Uhum. exato. E os nossos, eles não usavam com um furo, porque não tem problema você introduzir, né? Porque ele não vai se perder dentro do seu corpo, nosso útero é fechado, então se você fizer uma força, ele vai sair. Porém, o nosso é com furo, porque tem pessoas que não se sentem confortáveis em deixar um ovo introduzido dentro do Na seu útero, vagina. enfim, vai achar que não vai sair nunca mais. Então, a Uhum. gente tem com esse furinho que você passa, eu indico um fio dental mesmo, porque já é esterilizado, não de menta, por favor. Normal, Para e não você arder. introduz como se fosse um absorvente interno. Uhum. E faz os exercícios que a gente indica, o exercício de Kegel, mesmo que depois eu posso deixar aqui umas indicações de como fazê-los, enfim. Que é E a Tati, musculatura da... quando esses objetos na história, quando eles começaram a ser usados, eles eram escondidos ou eles eram assim como tinha um pente sobre uma mesa, ficava o Ion Egger, uma coisa que fazia parte dos equipamentos, dos Então, utensílios, dos sabe, objetos de uma casa. então, sabe o que é interessante, né? Até pesquisando, eu acho isso porque tem a gente, né, descobertas de objetos que a gente não sabe se era usado ou não para cunho sexual desde a era do gelo. Então, assim, de formatos fálicos, do tamanho que são feitos hoje, os dildos de hoje mesmo, né? Uhum, Então, só que a gente não tem estudos ainda que comprovem que esses objetos eram usados para cunho sexual. Mas eu acho uhum. tão interessante que na era do gelo já, né, tinha esses formatos e, enfim, já era Desde que o colocado isso. mundo é mundo, então esses objetos de autoconhecimento, que é como você chama, já existiam. Exato. Na Grécia, isso era visto, né? A educação sexual não era um tabu, na verdade, fazia parte do dia a dia das famílias, né? Isso era falado, era colocado em pauta também. Então, na verdade, essa ruptura mesmo aconteceu na Idade Média com o surgimento da família patriarcal, vamos dizer assim, né? Uhum. Que é a mulher mãe, dona de casa, vamos ficar em casa, o marido provém, a mulher tem que ser virgem, o homem não, né, necessariamente. Enfim, e que daí vem o sexo, na verdade, agora falando de sexo e também sexualidade, como um pecado você
sair do seu casamento, você se divorciar porque você tem interesse sexual por outra pessoa, ou enfim, até mesmo a masturbação, que era um pecado, tanto que na Idade Média surgiu todos o cinto de castidade, por exemplo, que eram para as mulheres não se toda essa sentirem, se visão de conhecerem. pecado, de esconder o corpo, né, da gente não se conhecer e não expressar, né, a sexualidade, isso tudo é reforçado a partir do cristianismo, né? Sim, E sim. Tati, quem são seus clientes? A gente está falando muito de mulher, mas quem é que compra os objetos da Não, Mitra? São homens e mulheres? são homens e mulheres, porque a gente nasceu um pouco, eu entendo todo o trabalho do empoderamento feminino mesmo, do sagrado feminino. A gente tem que falar porque tem mulheres que têm traumas, não sabem lidar mesmo com esse assunto, isso tem que ser falado. Porém, a Mulheres, por gente... exemplo, que foram vítimas de algum tipo de abuso. Exato, exato. E que hoje não consegue se relacionar, não consegue olhar para o seu corpo, não consegue se tocar. Então, sim, é um lado que a gente tem que olhar. Eu acho que os terapeutas estão fazendo isso de uma maneira super bonita. Porém, a gente quer abranger um pouco mais isso, porque tem outras questões também, além do feminino, vamos dizer assim, dessas questões. A gente tem questão de gênero, onde as pessoas não conseguem se olhar né, e se identificar naquele corpo, e em consequência disso não consegue ter um prazer, né? Enfim, Porque é isso é muito interessante amplo. também, né? A identidade de sexo, a identidade natural, não é exatamente a identidade de gênero, né? Exato. Não é o seu sexo não necessariamente é com ele que você se identifica, né? E eu acho Exato. que isso é um assunto que a gente tem que conversar, né? Para ir quebrando os tabus, para que as pessoas se aceitem mais, né? Não há como uma pessoa ser feliz se ela não se sente aceita, né? E para isso é preciso conversar, né? Fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? exato, é preciso conversar, é preciso olhar para dentro mesmo, sabe? E entender as suas dores. Eu acho que o processo de autoconhecimento e a sexualidade a gente não fala porque ninguém quer olhar mesmo, né? Sentar e ver suas dores, os seus questionamentos, o porquê. Enfim, não consegue se relacionar. Eu vejo um dos motivos também que eu comecei a Mitra, eu conversando com amigas, eu percebia que tinham reclamações mesmo durante o sexo, ou do parceiro, falando, mas ele não faz do jeito que eu gosto, ou ela não... Enfim, não rola, mas o relacionamento era maravilhoso, mas não existia uma conversa dentro desse relacionamento, e pior ainda, nem ela, por uma falta de autoconhecimento, não sabia o que ela gostava. Tô falando ela, mas pode ser ela ou ele, né? Uhum. Porque Como às vezes dizer, né, que exa você gosta de uma determinada maneira se você nem se conhece, né? Nem sabe. exato. E Daí você cobrar às vezes do projeta no outro ou da outro. outra, né? Que saiba, sendo que cada um tem suas preferências, né? Não, e você projeta no outro algo que é seu, né? Porque esse prazer, né, tudo bem, tem a relação, mas esse autoconhecimento tem que ser seu. Você tem que passar isso para o outro, e essa conversa tem que surgir a dois. E quando você surgiu com a Mitra? Quando? Não, e quando você surgiu com a Mitra, com os objetos, como é que foi a aceitação dos produtos no mercado? Como é que é a reação das pessoas? Que tipo de pergunta? Mas vamos primeiro, como é que foi a aceitação no mercado? Porque uma coisa é Tá. você ter idealizado e tudo, a forma didática, educativa, a proposta da Mitra, tudo. Outra coisa é como as Então, pessoas recebem isso. ele não é um produto, por exemplo, que se vende sozinho. Eu falo para todos os nossos revendedores, inclusive. Não é um produto também barato, vamos dizer assim, porque são pedras naturais, lapidadas à mão, uma a uma. A gente tem um trabalho, todas as pedras têm certificado de origem. A gente trabalha com lapidário de joalheria.
né, de joia, então a gente considera nossas peças também em joia. Enfim, tem todas as questões que acabam enriquecendo mesmo o produto, enfim. Ai, me perdi. Como é que as pessoas, quando você lançou isso no mercado, Ah, é. para colocar nas redes, tudo, que tipo de retorno você teve do mercado? Das pessoas. Não, as pessoas ficam muito curiosas, mas ele é muito bem aceito. Porque é interessante, por exemplo, quando eu participei de um evento que foi quando eu lancei, enfim, todo mundo vinha, perguntava, fazia uma coisa, mas a venda ali não acontece na hora presencial. A venda ainda acontece muito no online, porque depois a pessoa me manda uma mensagem, ai, Tati, então pensei, fiz isso, mesma coisa. Eu Você acha que as vejo que pessoas têm acontece vergonha de comprar ali no tete a tete com você? ainda tem, por incrível que pareça. E eu acho que também por eu ser um massageador, enfim, como que eu gosto de falar, é diferente do que tem aí no mercado, né, dos DJs tradicionais. Enfim, não sei. Mas a aceitação tem sido bem positiva, no sentido até de o feedback de quem usa, depois vem falando, Tati, que legal, comecei a me olhar de uma maneira diferente, o processo está sendo super interessante, né? Porque afinal é um cristal, né? Todo mundo olha com uma estranheza no primeiro instante, né? Fala, nossa, vou colocar. Tanto que a E pergunta que normalmente mais as pessoas te contam o quê? Que elas utilizam sozinhas ou casal? tem os dois. Eles usam, tem muito os dois. Não é só um momento, não. Porque é interessante também, é uma descoberta dos dois também como casal, né? Mas eu gosto de dizer que é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu sugiro mesmo no momento você fechar a porta, sabe? Relaxar, fazer uma meditação, invocar o poder da sua pedra, do que você quer, sabe? Porque afinal o propósito todo de ser 7 pedras, 7 cristais, cada um Eu ia te com. perguntar isso agora. Por que 7 modelos que você criou e por que 7 pedras? Então, são 7 pedras. Eu queria alguma coisa, como eu falei, né? Eu sou muito ligada à meditação e foi o que me mantém sã, inclusive nos dias de hoje, com tudo isso acontecendo, enfim. E na meditação a gente, né, tem os chakras, que na verdade é uma corrente energética, vamos dizer assim. Não sei se explicando só rapidinho, porque talvez tenha, né, quem que é não muito entenda. amplo. Exato. Que é uma onda energética, vamos dizer, que nos envolve, que é o que liga o nosso corpo, para quem acredita, tá? Vamos deixar claro, nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual. E esses chakras são círculos, vamos dizer, que estão em alguns pontos na nossa região cervical, que começa dentro na base até o topo da cabeça. Então a gente tem 7 chakras aqui, cada um com uma função, cada uma puxa uma energia, vamos dizer assim, e canaliza para que você entenda o que está acontecendo. Uma maneira bem simples. E quais as pedras que você escolheu? Existe uma pedra para cada chakra? Por exemplo, no budismo a gente chama o chakra sexual de chakra secreto, né? Tem uma pedra do chakra secreto? Sim, daí eu sei que tem a cor, mas a pedra eu não sabia. Então, daí com o desenvolvimento foi isso. Eu quis que cada pedra trabalhasse um chakra, que conversasse com um chakra, né? Sim, claro, eu tive algumas questões, porque não são todas as pedras que eu consigo a lapidação que eu gostaria, porque a pedra tem que estar super lisa, a gente não usa nenhum tipo de, vamos dizer, de acabamento, né? Porque senão não teria propósito nenhum, porque eu preciso da energia da pedra, então a pedra não é 100%... passar, não recebe nenhuma pintura, nenhum verniz para não tirar a propriedade da pedra.
Exato, ela é 100% pura. Enfim, daí cada pedra trabalha um chakra diferente. Você quer que eu vá te mostrando? Eu quero, claro. Daí a gente começa aqui. Daí eu separei por modelo, por pedra. Então, porque daí a gente consegue ver modelos em pedras diferentes. Porque são 7 pedras em 7 modelos de pedra. E todos os modelos têm em todas as pedras, tá? Tá. Então, esse daqui é o jacinto. Já vou falando que a gente tem 1, 2, 3. O nome é ótimo, né? Jacinto é ótimo. É um nome forte, mas gente, se você quebrar a palavra jacinto, de sentir, né? É o mais ótimo sucesso. Ontem fizeram um comentário que eu achei muito bom, que é Jacinto Pinto. Eu quero um Jacinto Pinto. Então, esse daqui é o jasper vermelho. Uhum. Né? E a gente usa ele, na verdade, o que ele tá ligado é mais pro chakra básico, que dá uma... o jasper vermelho tá muito ligado, vamos dizer assim, a te dar como falar isso? Aterrar. Sabe? Voltar para a terra. Enraizar. De voltar para as origens. Exato. Voltar para as origens, que é muito o que o chakra básico fala. Né? Depois a gente tem o que acontece? Como eu tive essa questão também de seguir a pedra, com a lapidação e ligar com o chakra, eu não consegui usar muito exatamente as cores. E como o nosso chakra, vamos dizer, ele é não é uma cor exata, né? Ele é um blur, sabe? Como que fala blur? Aquelas... Como uma neblina. Uma aura. Né? Então, ele não é uma cor. Então, quando falar ele é vermelho, ou ele é laranja, ou ele é amarelo, não significa que só aquela pedra é o que trabalha aquele chakra. Não. Sim. Tem várias pedras, várias propriedades, enfim. E daí para o segundo chakra, eu fiz uma cola, gente, porque né, eu fico nervosa. Fica tranquila que eu vou te ajudando, eu vou empurrando. Daí o segundo chakra, a gente pode usar tanto o jaspe vermelho como a obsidiana. E aqui a gente tem o linde, que é o queridinho. É o mais vendido. É o mais vendido. Ele é o mais vendido. Existe por exemplo, uma peça que seja mais voltada para a mulher, uma peça mais voltada para o homem? Sim, eu ia falar isso agora. A gente fez, desses 7, 3 peças, ele tem uma base. Né? Por quê? Para uso anal, ele precisa de uma base. Porque senão ele é sugado pelo corpo. Então, os que têm base é de uso vaginal e o anal. Tá? Os que não têm base são a Camille, tá provando. O par são só de uso vaginal. É até bom deixar isso claro para a gente evitar um pouco de acidente. Eu falo bastante disso. E para isso a lapidação também, né? Para não deixar arestas, para não machucar, né? Sim. Se você pegar uma peça, porque eu acho que agora no vídeo tá por aqui, ó. Ela é completamente lisinha, sabe? Por isso eu demorei 3 anos para chegar nesse produto, porque com o acabamento que a gente queria, até um pouco o que interfere no preço, porque eu tenho que fazer num lapidário que lapida diamante. Então, até uma questão que sempre me perguntam um pouco, que por o preço ser um pouquinho mais elevado. Ô, Tati, agora eles não são só para uso interno, eles são massageadores para você descobrir as sensações do corpo todo, não é? Sim, exato. E com os benefícios das pedras. Com certeza. Além disso, né, a gente até fala, porque é uma coisa que me perguntam muito, mas não é gelado? É gelado. Porque a pedra ela é gelada. Isso não dá uma sensação estranha? Então, porém, só de você manusear o cristal, ele já puxa a sua energia. Ele absorve o calor do corpo. Exato. Então, de você ficar alguns minutos com ele, você já vai sentindo que ele vai ficando na mesma temperatura que seu corpo. Porém, se você quiser, você pode colocar ele um pouquinho embaixo da água
para Da aumentar um pouquinho essa torneira e deixar sensação. receber um pouquinho água quente. Exato. E com isso também, você pode fazer massagem corporal. Em Uhum. você, no seu amigo, no seu parceiro, Quer dizer, enfim, pode começar como porque... uma brincadeira, uma coisa lúdica. Exato. E Quer dizer, e eu que seja uma também brincadeira e que seja lúdico até o final. tem que Ou ser, se não né? chegar até o final, né? Não, e tem que ser, porque eu acho que no final é sobre isso, é sobre a leveza, sem Uhum. o pecado do, ai, estou me Uhum. masturbando, vou Aliás, eu achei muito pegar bacana o aquela primeira dildo. conversa que a gente teve, que também são peças decorativas, né? Para a gente deixar sobre uma mesa, sobre um livro, e quebrando o tabu mesmo, né? Uhum. E as pessoas É, que. até. Você, por exemplo, vamos começar o exemplo dentro da sua casa. É. Você tem os dildos aí Ah, tem. sobre a sua mesa da sala? Tenho. Eu tenho. Inclusive o que eu peguei estava aqui agora. Foi esse daqui, ó. Ele tava, o que eu peguei de demonstração. Que esse é o quartzo verde. Que é o. Ah, não, não é, eu troquei. Que é o quartzo verde, que é muito da intuição, da percepção. Eu estou até aqui com um Ione, que a gente Aham. também vende como joia manifesto, que é você levar sua intimidade com você mesmo para onde quiser. Enfim, com isso você carrega a sua pedra. Até coloquei uma azulzinha aqui. Como Aham. ele é do chakra laríngeo, que é o que fica engasgado da garganta, até para me Uhum. ajudar a colocar um pouquinho para fora tudo Olha que que eu precisava bacana. falar. E a Tá me pessoa pode ajudando fazer também. sob encomenda, por exemplo, se sabe que uma pessoa gosta de uma determinada pedra, ou se por exemplo, a pedra do signo, existe isso, da pessoa poder Ainda não encomendar? existe, eu ainda não consigo fazer isso, porque afinal a gente ainda é pequeno, né? E a minha produção não é própria, então eu Uhum. tenho que comprar a pedra, como ela tem um certificado, eu tenho também um mínimo, porém eu tenho algumas parcerias que usam o que sobram da minha produção, então eu não tenho desperdício de nenhuma pedra. Até a gente As está pessoas compram para dar de presente, Tati? muito, muito. Inclusive, já vou até falar aqui, amanhã a gente vai lançar um gift voucher para... Porque até estava pensando, tem muita... Gente, tá difícil, né? Principalmente com tudo isso que a gente está vivendo. Uhum. Tá difícil, a galera tá sem grana, gente. Né? Aham. E no sentido... Talvez ela tá ali precisando, quer muito, mas não pode comprar, que foi algumas mensagens que eu recebi. Ai, Tati, quero muito, mas agora fui Agora não demitida, dá. eu não consigo comprar. Então, para dar essa ajudada, de repente você tem uma amiga muito legal que fala, olha, vou, né, te ajudar, dar um presente super bacana, eu sei que você quer muito, vou lá, pode comprar, sei lá, R$ 10, R$ 100, R$ 50 e dar esse presente para a pessoa, além de também comprar o valor completo de um produto e a pessoa ir lá escolher. A gente vai Uhum. lançar isso amanhã no site. Ô, Tati, e quais são as maiores dúvidas dos seus clientes? Eu sei que você não é terapeuta sexual, Uhum. mas eu imagino que as pessoas devem te buscar muito para dúvida, para orientação. Acho que acaba uma coisa puxando a outra, não? Quais são as Não, sim, dúvidas mais sim. comuns? Sim, sim. Você acredita que vem muita gente, que eu acho que é o que me deixa mais entendendo que realmente né, esse projeto é importante no sentido do autoconhecimento mesmo? Tem mulheres que nunca se olharam, nunca pegaram um espelho e se olharam, então não sabe como é a sua vagina. Então, eu recebo perguntas, eu não sei como colocar, você acredita que eu nunca usei um absorvente interno porque eu não conseguia colocar? Então, assim, você vê que realmente o se tocar é uma questão, né? Aham. E tudo bem você não se tocar, mas você ter outros elementos fora, ir lá e ter aquela relação que não tem essa conexão no sentido De espiritual mesmo, sentimento de espiritual, essência. né? Exato. Né? Você não se conhece. Então, Uhum. por incrível que pareça, eu recebo muito esse tipo de mensagem, que é o que me deixa mais... Nossa, a gente precisa falar disso. E a gente... Aham. Isso precisa ser falado em casa.
Se me Aham. perguntar, Se você teria que ser... tocar, se conhecer. Aham. Exato, meninos, meninas, e tirar esse tabu do que é feio, do que é pecado, né, que está intrínseco na nossa, vamos dizer assim, na nossa cultura, Uhum. né? Porque a massagem pélvica, assim como os objetos, eles são históricos, né? Eles vêm desde a antiguidade. Sim, E os benefícios, né, que a massagem pélvica traz de autoconhecimento, de relaxamento, de descoberta do sim. prazer, né? Não, e além da saúde mesmo, né? A massagem pélvica, ela é feita, eu mesma, experiência própria, eu não tenho vergonha de falar, eu tinha incontinência urinária, eu não podia soltar, dar uma risadinha aqui, tipo, sabe? Não, que é uma coisa muito comum. Então, é muito Pós-parto, comum. que é uma coisa mais comum, incontinência urinária que o pós-parto. É, exato. Então, isso eu nem, não tive ainda parto. Imagina. Eu tive, de gêmeos. Exato. E não, Então, e meu parto foi normal. então, menina. Agora, comentando isso com quem me apresentou mesmo o Ioniek foi meu ginecologista, que inclusive quando eu comecei a fazer, eu pulei essa parte, quando eu comecei a fazer isso e que eu tive essa visão dos objetos de cristais, a primeira pessoa que eu fui falar foi com o meu ginecologista, porque eu queria uma opinião também clínica a respeito do uso dessas pedras, desses cristais. Ele me contou sobre os íons, até me indicou, eu comecei a usar. Então, eu posso falar com propriedade dos benefícios. E, enfim, ele super me aconselhou, Porque eu falou, vejo que é muito comum, né, em vários casos, né, os médicos dizerem, você precisa fazer a ginástica, o exercício pélvico, né, de sim, contração e relaxamento. Mas eu não vejo a indicação das bolinhas, dos iones, né, o ione egg uhum. para isso, dos objetos, né, e a gente volta agora para os objetos. Eu acho que também é cultural isso, né? Eu acho que, de repente, a área médica, o meu ginecologista, por exemplo, tem ele é super para frente, enfim, ele lê muito, ele está muito, vamos dizer, antenado ao que está acontecendo, então, né, o que as mulheres estão fazendo, então Porque eles... já houve a época que a massagem pélvica fazia parte, né? A gente está falando aqui, massagem pélvica é o se tocar, é a É, masturbação, é se sim, conhecer, sim, né? Era uma coisa que não era dita baixinho, né? Uma é. palavra que se evitava de falar. Não, era um tema natural, né? E isso Mas foi daí a deixando gente... de ser com o tempo, né? É, E ainda eu, ninguém então, chega mas eu hoje, acho que não é... encontra com outra pessoa e fala assim, ai, mas me masturbei tanto hoje pela manhã. Não é um assunto, né? Mas você não acha que é... Você não acha, não? Eu digo que eu vejo que é porque como a gente foi criado mesmo, né? No o cristianismo, falando A cultura que isso é do pecado, pecado, né? Do medo, do que você pode, o que não vai para o pode. inferno se você se masturbar. E isso está intrínseco na gente, na nossa cultura, no nosso dia a dia, não é falado. As mães, elas têm um tabu. Eu até entendo, né? Eu acho que a minha mãe, ela fala, enfim, a gente conversa sobre isso, mas às vezes eu vejo que tem esse, sabe, esse susto. É o Imagina choque os de nossos gerações, né? amigos. Isso também é normal, né? O choque de geração. Mas é um privilégio seu, né? Ter uma mãe aberta, assim, que sempre te deu abertura, né? Ah, sim, Para conversar sim. sobre o tema. Eu entendo essa importância. Eu até indico isso para as minhas amigas que têm filho, porque eu ainda não tenho filha. O quão importante é você falar e deixar, na verdade, o seu filho aberto. Opa, a conexão cortou para mim um pouquinho. A Voltou. conexão caiu? Voltou? A conexão caiu, mas foi um É. piscar. Voltou. Ah, tá. Você estava dizendo A da importância de relação você mãe-filha, né? falar, exato, de você Mas é ter um essa conversa tabu, assim. eu acho que mesmo com os meninos, né?
São só formas diferentes de lidar, né? Ah, não, com Mas eu certeza, acho com que os os meninos homens e com as sofrem também muito meninas. com É a porque ainda a gente obrigação é de saber como é, de ter que se posicionar, de ser a pessoa que domina o conhecimento. Como qualquer ser humano, né, tem os medos, tem as inseguranças, né? E isso com sim. diálogo e com toque, isso pode ser. E com leitura, né? É, Mas eu é. acho que abrir para o diálogo, a conversa, eu acho que é sempre o melhor caminho, né? Ah, é para se sentir à vontade, saber que você tem ali uma amiga, Uhum. porque você poder falar do seu sentimento, das suas dúvidas, das suas dores. Né? Agora a gente está indo para outro caminho, que eu acho que é tudo Ô, bem Tati, e por relacionado. que você não optou pelos vibradores? Por que você escolheu uma peça um objeto que não vibra? Ele é um massageador, ele é um objeto de autoconhecimento, mas Essa é não uma é um pergunta vibrador. que me fazem bastante também. O porquê, mas não vibra. Eu gosto de dizer que, na verdade, vibra, né? Porque é um cristal e ele emana uma energia natural, positiva da Não tem a Terra. vibração mecânica. Exato. Então, não tem uma energia melhor, uma vibração melhor do que essa. Porém, são viagens completamente diferentes. Eu uso vibradores também, adoro, entendo o porquê de quem é usuário, quem não usa deveria usar, é maravilhoso. Porém, uma coisa, Tatiane, que me incomoda, foi uma noia minha que eu estou estudando mais sobre isso, então não quero nem me alongar muito, me incomoda o fato de ser uma energia mecânica, ou de Tá. uma pilha, ou eu colocar na parede e carregar aquilo sabendo que é uma energia falseada. Aquilo tão próximo do meu corpo. Isso me incomoda, sempre me incomodou até antes de eu começar a até desenvolver os produtos. Por isso até Uhum. eu fui por um lado me tocar mais com as mãos mesmo do que usando um vibrador. Entendo que é Uhum. maravilhoso, enfim, mas era uma coisa que sempre me teve ali comigo. Porém, o que eu falo é que são viagens diferentes, né? A gente vai chegar no mesmo final, no mesmo destino, mas é a mesma coisa se você viajar de trem ou a cavalo. São Uhum. experiências completamente diferentes. E de repente, aquela experiência que você teve no caminho, quando você chegar no final, você vai olhar aquele final com um olhar diferente, sabe? Uhum. Então, eu acho que é mais ou Não, menos eu essa lembro de outras diferença. conversas que a gente teve, de você dizer que não necessariamente o orgasmo é o objetivo quando se usa o Exato. massageador, né? Também. Mas Por- de se conhecer, de conhecer que Porque não partes do corpo tem mais todo mundo, sensibilidade, não tem, por como o seu exemplo, corpo reage em um lugar, em outro. é, é, Não o ter essa ponto ansiedade, né? Não colocar no objeto já essa expectativa também, né? uma expectativa de estar lá no final e de chegar naquele momento. É importante você entender aonde te dá prazer no seu corpo. Não é porque alguém foi lá e falou: olha, o G está 3 centímetros para É baixo o da nervosa. clitóris, né? Oi, desculpa, se você não colocar a mão e você não achar e você entender aonde é, não, de repente você tem prazer, tem gente que tem prazer com o dedão do pé, né? Tem Uhum, gente que tem prazer com a orelha. uhum, Cada corpo é um corpo, cada corpo é, responde de uma maneira. E você descobrir aonde é a sua parte heterogênea, enfim, é você que vai descobrir. uhum, E quando você descobrir, isso vai mudar a sua vida. Te uhum. garanto. É libertador. Eu imagino que, além de ser libertador, eu imagino para você, por exemplo, contribuir com esse tipo de libertação, É, é. de busca de expressão, de busca da felicidade, né? Não, sim, eu até estava conversando ontem até com o meu marido sobre isso, porque eu desenvolvi a Mitra, eu venho trabalhando ela desde 2013, né, como eu estou falando, até desenvolver, enfim, a gente lançou no final de 2015 para 2016. A gente está em 2019 e mesmo assim a comunicação é difícil,
Eu acho que eu mesma, por não ser uma terapeuta sexual, ser uma pessoa tímida, eu mesmo tô aqui falando tabu, mas eu acho que isso estava em mim no sentido de como eu vou levar isso para todo mundo, sabe? Aham. Eu preciso ter um embasamento maior, mais do que, ai, eu estou vendo isso. Mas não era só uma questão do que eu estava sentindo, tanto que começou um movimento gigante através disso, né? Uhum. Desde 2015 para 2016, até 2019, o que vem sendo falado sobre isso nunca foi tanto o que Eu veio de imagino que um terapeutas mercado grande para você, sexuais. Oi? as clínicas, né, de ginecologia, os congressos de ginecologia, as clínicas de terapia sexual, né, os escritórios, os atendimentos de terapia sexual, eu imagino que sejam também mercados em potencial para você, não só o consumidor final, né? A gente vende, por ser objetos, né, como você falou, objetos também de decoração, a gente vende muito para lojas de decoração, para deixar somente como uma pedra energética, que é o que ela é, e também eles foram desenhados para isso. E muitas lojas de cosmético, porque, por exemplo, o Camille, né, que é esse, lindinho aqui de Uhum. cristal, transparente. Ele é ótimo para massageador facial. Ó, Olha só. menina, você não sabe. Em vez de você ter aquele rolinho, que eu acho ótimo também, eu tenho, mas esse aqui, ele vem em todas as fases. Você massageia o seu corpo, você coloca na água quente, você faz o que você quiser. Não precisa de mais nada na sua vida. E a pedra, com benefício da E é um pedra. cristal que você vai deixar do lado da sua cama. Você vai conseguir se reconectar. Eu acho que é importante também falar isso de você emanar o que você quer naquele Uhum. momento para sua pedra. Por isso que é interessante você estar sozinha também. Até no começo, não sei. Eu acho que é interessante. E se você usar com outra pessoa também, energizar, né? Que é Uhum. você deixar na lua cheia, tomar um banho de cachoeira, enfim, dar um banho de sal grosso. Né? Uhum. Agora eu tô falando uma parte mais mística, vamos dizer, e que você tem que acreditar, né, nos poderes em que essa pedra vai trazer para você. Uhum. Ô, Tati, você vê que já se passou quase uma hora. Vá, Vê que passa rápido? Ô, passa Tati, a rápido. Eu gente já tava vai nervosa, já fiquei. E encerrando, outra coisa, por... tinha tanta coisa, é isso que você falou, né? A gente queria falar tanta coisa, eu não falei a metade. tá vendo? Mas a gente vai encerrar porque daqui a pouco o Instagram nos corta. Mas eu quero dizer para as pessoas que ainda nessa semana eu devo conversar também com ou uma terapeuta sexual, ou uma sexóloga, né? Ou sexólogo, né? Ainda não, ainda estou conversando com as pessoas para ver quem é que Uhum. vai ser entrevistado aqui também. Mas que esse tema sexualidade é um tema que a gente vai abordar durante toda a semana. E quem quiser conhecer mais as peças da Mitra, eu vou postar essa semana toda os objetos da Mitra, né, feitos pela Tati. E Tati, você quer deixar alguma mensagem? Você imaginou alguma coisa para dizer no final, antes da gente se despedir? Não, não, só queria agradecer mesmo o convite. Eu acho que até obrigado também para todo mundo que está assistindo da Mitra, porque eu nunca coloquei muito o meu rosto aqui, então as pessoas nem sabem quem é a idealizadora que está falando por trás de todo esse projeto. A mensagem que eu queria dizer é que se tem esse momento com você Uhum, mesmo, se reencontre, independente se vai ser com uma pedra ou não, tira um dia, né? Vai, senta, medita 10 minutos, se olhe no espelho, se aceite como você é, se toque antes, né, de criar qualquer coisa, se ame, você tem que se amar. uhum. Se você não se amar, ninguém mais vai fazer isso por você. Você não pode É, cobrar isso do outro, né, do interior. que é o que eu venho Tenha falando aqui compaixão, a desde gente a... tá falando tanto de empatia pelo outro, É, né, compaixão. Tenha também por você, isso. no sentido, se trate bem, se olhe, se ame e se descubra, tá tudo bem, não tem pecado nenhum, É. não tem.
É o que é a mensagem que eu escolhi para passar essa semana é isso. Viva a sua sexualidade sem medo, sem culpa, sem vergonha. Né? Exato. Obrigada, Autocuidado é Tati. amor. Amor. É. Descobri. Ó, Obrigada a você, Eliane. beijo, Beijo. querida.